Muito bom dia, estamos de volta depois de alguns dias de folga por aí, né? Vamos lá, tomar é ativo, minha gente. Tomar é ativo. Sejam bem-vindos quem tem chegado por aí. Vamos lá. Então, hoje a conversa é sobre o quanto tomar é ativo. Ou seja, quando a gente fala assim, tomar pai e mãe, a gente tá falando de tomar mesmo. Vou pegar meu chazinho aqui. Tomar, sim. E a tendência é que a gente fale assim, tá muito quente. Ai, como isso me incomoda. Ai, como isso é ruim. Ai, como que o que tá aqui não é bom o suficiente. Ai, como isso é um problema. A gente tem uma tendência a reclamar mesmo, ao invés de tomar, né? E aí isso tem várias implicações na nossa vida. E toda essa questão me surgiu porque, recentemente, de novo, lá naquela rede social chamada Threads, eu vi uma pessoa comentando assim, um senhor dizendo: são 12:00 agora e eu e minha esposa já demos 6 gargalhadas, morremos de rir juntos e daquelas gargalhadas boas mesmo. Aí ele escreve embaixo, como é bom ser casado. E aí ele faz essa observação e então chove de comentários dizendo: é bom ser casado, vírgula, é bom ser casado com a pessoa certa. É porque você escolheu a pessoa certa. A pessoa tem que ser. Que bom que você escolheu a pessoa certa, porque nem sempre é assim. Então chove lá um monte de comentários dizendo: casamento só é bom se você escolhe a pessoa certa. E aí é claro que escolher a pessoa certa é essencial. O porém é que, e se eu te disser que todo mundo pode ser a pessoa certa? O que quer dizer é que se a gente se conectar profundamente com o ser de cada ser humano, a gente vai perceber que todo mundo tem algo para entregar. Todo mundo, seja quem for, tem algo para nos ensinar, tem algo para nos dar, tem algo para contribuir. Pensar diferente disso é acreditar que, de novo, olha só, que de novo, se eu escolho a pessoa errada, ou seja, de novo eu tô terceirizando a responsabilidade, apesar de dizer que sou eu que escolho, né? Lembrar que sou eu que escolho, mas se eu escolho a pessoa e a pessoa não tem nada pra me dar, olha isso aqui que eu vou te dizer. Se eu escolho alguém e a pessoa não tem nada para me dar, ou seja, a pessoa é a errada, logo a culpa é da pessoa, né? Eu não tenho como ter um casamento feliz. E isso, vou te dizer uma verdade agora, isso é mentira. É uma grande mentira. A gente tá mentindo para nós mesmos, porque a gente de novo quer terceirizar a responsabilidade. Então, quando o Senhor diz, eu me casei, e que bom que é ser casado, porque a gente já deu 6 risadas juntos hoje, a gente se diverte muito no casamento, e as pessoas dizem, porque você escolheu a pessoa certa, como se desse para escolher a pessoa errada. Como se desse para escolher a pessoa errada. Oi, minha irmãzinha. A gente tá mentindo para nós mesmos, porque a verdade é que não existe pessoa errada. Não existe pessoa errada. As pessoas são sempre certas. Sempre certas. Mas olha o que eu vou te dizer agora. As pessoas só são certas pra gente quando a gente consegue tomar a nossa mãe como certa. Ou seja, tudo começa lá atrás. Nossa, aí vem aquela frase, né? Mas então tudo é mãe? Tudo termina em mãe? A verdade é que tudo começa na mãe. Então, quando a gente olha para as pessoas e acha que a gente pode escolher alguém errado, a gente ainda não compreendeu que a nossa mãe foi a certa para nós. A gente ainda não compreendeu isso. Não compreendeu no sentido de não tomou isso como uma verdade. A gente ainda tá num lugar passivo.
Essa é a verdade, passivo. Achando que eu posso escolher alguém e esse alguém pode ser errado pra mim. Achando que eu posso escolher alguém e esse alguém pode ser alguém errado. Mas a verdade é que não existe pessoa errada, porque todo mundo é a pessoa certa. Então essa mentira, a gente precisa jogar ela fora, sabe? E aí, qual que é o trabalho, então, aqui? É perceber que quando eu digo que tem como escolher pessoa errada, o que eu tô dizendo, na verdade, é eu não tô sendo capaz de tomar o certo que aquela pessoa tem. O que quer dizer isso? Eu não tô sendo capaz, não tô tendo força. Eu não tô tendo força de ver o que aquela pessoa tem pra me dar e de tomar isso com todas as minhas mãos. De tomar isso com todas as minhas forças. De dizer sim pra isso que é a realidade que outra pessoa tem pra dar e ainda mais de tomar e me satisfazer com isso. Por isso que tudo isso começa na mãe. Por isso que uma relação, um casamento começa na mãe. Um casamento começa no processo de reconhecer que a minha mãe é a certa. Certa em tudo. Até quando parece que errou, é certo. E isso tem a ver com fazer caber mais amor no coração. O que eu tô querendo dizer é que não existe pessoa errada. Não existe você escolher alguém errado. Não existe alguém ser errado. O que existe é a nossa incapacidade, aí reconhecer isso mesmo. A gente é incapaz de abrir o coração e tomar o outro por inteiro. Até aquilo que parece errado no outro. E se a gente conseguir fazer isso cada vez mais um pouquinho, mais a gente vai percebendo que todo mundo é certo. Que se eu souber tomar, porque tomar é ativo, não é dar e receber, ai, tem que receber de alguém, não. É dar e tomar. Se eu souber tomar, todo mundo é certo. E essa que é a questão. Porque é fácil a gente ficar dizendo nas redes sociais que, porque eu escolhi a pessoa errada, porque a pessoa é errada, porque não sei quem é errado, porque daí todo mundo é errado, porque a gente acaba indo por esse discurso de que todo mundo é errado, e daí vira aquela coisa de todo mundo é tóxico, todo mundo é abusivo, todo mundo é errado, enfim, não tem escolha a não ser ficar sozinha, né? A verdade é que se a gente souber tomar, a gente toma até aquilo que parece errado. E tomar, que eu quero dizer, é se alegrar com aquilo como é. E por que então, vamos lá, volta lá, por que começa na mãe? Primeiro porque a mãe é nosso primeiro contato com o mundo, né? Com a vida, com aquilo que a gente chega e então a gente encontra com a nossa mãe. E enquanto a gente ainda olha para nossa mãe e diz assim, isso aqui foi bom, isso aqui não foi bom, eu ainda acho que eu posso merecer uma mãe melhor. É como se fosse assim, então tem algo aqui nessa mulher que é minha mãe, que eu posso pegar um pouquinho dela, eu posso tomar um pouquinho daquilo que eu julguei que ela fez certo, e o que eu julguei que ela fez errado, eu não quero, eu não tomo, eu não me alegro com aquilo. Então eu perco. O que eu perco? Perco minha mãe inteira, porque a minha mãe, na realidade, a realidade da minha mãe, ser humano, mãe, ela é tudo. Ela é aquilo que foi muito bom e até aquilo que foi muito difícil. Então, se, por exemplo, a sua mãe fez algo muito difícil, de repente a sua mãe te deu para uma outra pessoa. Até isso faz parte daquilo que é a experiência que você veio viver como pessoa humana. Então, quanto mais a gente diz sim pra isso, por mais desafiador que seja, e é verdade, é desafiador, mais a gente vai compreendendo que todas as pessoas são boas, todas as pessoas são certas. A gente para de projetar no outro. E aí, de novo, é por isso que começa na mãe, as feridas que a gente tem com a nossa mãe. Então, vamos lá. Quando a gente vai encontrar alguém, primeira coisa já, o que leva a gente a querer se unir com uma outra pessoa é essa necessidade profunda que a gente tem de sentir de novo aquela união que a gente sentiu com a nossa mãe. Isso é o que move a gente. Então, a gente nasce, é um com a nossa mãe, né? A gente tá lá, primeiro que a gente tá na barriga da nossa mãe, já é um mesmo com ela. Depois a gente segue sendo um com ela até que parte do processo de crescimento é perceber a nossa individuação. Então é perceber, não, eu sou um indivíduo e eu saio então e vou um pouquinho mais longe da minha mãe e caio e volto correndo para minha mãe. Então esse é o processo de perceber que eu sou um indivíduo. Quando a gente vai em busca de uma outra pessoa, a gente vai em busca de novo dessa união, dessa sensação de unidade, que é a sensação de unidade eterna, né? Que é a sensação de unidade que talvez a gente sinta na morte. Mas a gente vai de novo para busca dessa sensação de unidade, que a gente sente muito geralmente no sexo com alguém.
Então é essa sensação de querer buscar essa vontade de se unir de novo. O que acontece é que essa busca faz com que a gente olhe pro outro e, nossa, agora eu achei a mãe que me faltou. E, nossa, isso daí já é a primeira coisa que aconteceu comigo também, todas as vezes que eu me relacionei, porque a gente então cria uma fantasia de que tudo aquilo que a nossa mãe não pôde nos dar, a gente vai conseguir naquela outra pessoa. E aí o que é então quando a gente entra numa relação? É o desmoronar da ilusão, cai tudo. Porque a gente percebe, caramba, essa pessoa não vai me dar aquilo que eu achei que ela ia me dar. Ela não vai me dar aquilo que eu julguei que faltou. Não, ela não vai te dar aquilo que você julgou que faltou. Então, isso é a desilusão do começo da relação. A gente sempre vai deixar desmoronar. E por isso muitas vezes a relação não passa daí. Não passa desses 2 primeiros anos de desilusão. Porque os 2 primeiros anos são muito desafiadores. Eles são desafiadores por quê? Porque é um processo de morte tremendo. As relações já são um processo de morte tremendo, né? Porque você vai eternamente deixando morrer alguma expectativa que você tinha. Mas, quando a gente pensa nesse começo, é deixar desmoronar tudo aquilo que você imaginou que o outro te daria. Que, no mais profundo lá, de forma inconsciente, a gente tá dizendo, aquilo que minha mãe não pôde me dar. Então a gente espera encontrar no outro aquilo que a nossa mãe não pôde dar. Então saber que esse impulso de procurar alguém esse impulso de querer essa união de novo, já faz com que a gente fique alerta e observando aquilo que a gente espera do outro, né? Aquilo que a gente espera do outro. Certo? Então eu chego na vida através do amor da minha mãe e do meu pai, que se unem, e então eu reconheço esse amor, chego na vida, começo a crescer e começo a perceber que minha mãe faz muito pra mim. E aí eu começo a querer dar algo. E ao invés de eu dar algo pro mundo, eu começo a achar que eu tenho que devolver algo pra minha mãe. Então eu começo essa fase é ali a nossa fase criança, em que a gente começa a achar que a gente pode se sacrificar pelos nossos pais. Então eu vou adoecer para minha mãe não adoecer, se for preciso, eu morro para minha mãe não morrer. Essa é a nossa fase infantil ali, que muitas vezes a gente segue nela, até o mundo adulto. Mas quando a gente então percebe, e isso é parte do processo, perceber a nossa impotência perante nossos pais, a gente percebe que a gente pode doar, entregar todo esse amor pro mundo. E aí é quando eu começo a perceber o que eu tenho para dar pro mundo. Quando eu percebo o que eu tenho para dar pro mundo, eu começo a perceber então que existe uma possibilidade de trocar. Que existe a possibilidade de eu entregar algo pro outro e receber. É aí que a gente encontra os relacionamentos. Só que quando eu falo receber, esse receber parece que eu espero assim, né? Solta e mole, desengonçada, alguém me dá algo. Isso é uma mentira. A gente, na verdade, acha isso porque a gente ainda tá esperando receber algo dos nossos pais. Mas a verdade é que tem a ver com tomar. E aí é tomar ativamente. É perceber o que o outro te dá e perceber a riqueza no que o outro te dá, mesmo que não seja aquilo que você esperava que o outro te desse. É por isso que no fim não existe escolher a pessoa errada, porque até a pessoa que parece errada tá te dando algo. E se você souber tomar o que essa pessoa errada tá te dando, você vai perceber que é a pessoa certa. Então, é um caminho em que no final a conclusão é: caramba, essa pessoa tinha tudo o que eu precisava para esse momento. Ela não era a pessoa errada. Se eu soubesse tomar, eu ia conseguir tomar com gratidão e sair feliz da vida, saltitante, falando: uau, recebi muito, que delícia, que bom, que incrível que foi essa relação, mesmo que tenha sido muito difícil, porque a verdade é que se eu sei tomar, eu sei tomar até o que é difícil. E aí um exemplo disso é quando acontece alguma coisa na vida. A vida, ela nos ensina muito assim. É aquele momento em que você espera receber algo da vida e de repente a vida te entrega algo desafiador. Então já tive momentos na minha vida em que eu vivi desafios grandiosos, assim. Coisas que quando eu olho pra trás eu falo: uau, Helena, olha, se você passou por isso, mulher, você realmente passa por o que precisar. Só que no momento em que você tá no turbilhão, você acha que a vida tá te punindo. Nossa, vida, o que é isso, né? Por que eu tô passando por isso? Por que eu? Aquela lamentação toda. Se eu sei tomar isso,
que é quando a gente consegue sair da reclamação e ir pro lugar de, tá, então o que eu preciso aprender aqui? E eu pego, aquilo vira um presente. Então eu olho pra trás e falo, uau, obrigada por esse presente mesmo que tenha sido desafiador. E é isso que a gente faz. Claro que o reflexo como a gente lida com isso ainda é, de novo, o como a gente lida com a nossa mãe. Então se existe uma reclamação, se eu tô o tempo todo reclamando de quem eu tô junto, com quem eu casei, porque a pessoa... E aí eu tô falando sério, eu tô falando que até quando seu marido deixa a toalha molhada na cama, é um presente. E se eu não sei ver como um presente, eu vou sempre reclamar disso, pra sempre, eternamente. Vou acordar e dormir reclamando disso. Se eu sei olhar pra tudo como um presente, e aí a gente tem que se apegar. Pra mim, a minha mudança toda foi me apegar a Deus mesmo, perceber que até aquela história de Deus que é certo por linhas tortas, até quando algo ruim tá acontecendo, é Deus nos amando. Então a gente percebe que até a toalha em cima da cama, ainda assim, é um presente. E o que pode ser um presente? Talvez seja um presente de te ajudar a aprender a expressar a sua vontade e necessidade. Talvez seja um presente de fazer com que você tenha que desenvolver mais paciência, mais serenidade no seu coração. Eu não sei qual que é o presente para você, mas se você tomar tudo como um presente, você vai extrair algo daquilo. E tudo começa aonde? Na mãe. Então o processo é, quanto mais eu me alegro com quem a minha mãe foi, mais eu me alegro com a vida como é e com as pessoas como são. Por isso, não adianta vir me falar que existe pessoa errada. Não adianta vir me falar que, porque só é bom um casamento se eu escolher a pessoa certa. Porque se eu escolher a pessoa errada, não vai ser bom. É mentira. A verdade é que só vai ser bom um casamento se eu souber extrair e tomar aquilo que o outro tá me dando, mesmo que pareça muito difícil e desafiador. E às vezes extrair e tomar é inclusive reconhecer o próprio valor e sair da relação. E então, já aconteceu isso comigo, já teve relação que eu vivi que talvez foi a mais difícil da minha vida e aquela relação me ensinou o meu valor. Então eu olho pra trás e, poxa, que bom, obrigada. Se não fosse essa relação, minha vida seria a mesma pra sempre. Então eu tenho que sair dos lugares sabendo agradecer, porque eu sei extrair o melhor. E eu só sei extrair o melhor das pessoas, dos lugares e da vida se eu sei extrair o melhor da minha mãe. Ou seja, eu preciso olhar para minha mãe e ver que tudo que ela me deu, até às vezes que ela me fez algo que parecia muito difícil para mim, ela me ensinou algo, ela me deu um presente. Quando eu consigo olhar para isso, e claro, muitas vezes eu não tô falando para você atropelar o processo. Eu tô falando que às vezes você vai precisar chorar alguma coisa aí. Não dá para ser sem chorar, porque muitas vezes você vai acessar traumas difíceis, muitas vezes você vai acessar emoções muito que não foram processadas e que você vai precisar processar, que você vai precisar sentir, trauma que a gente vai precisar manejar esse trauma para que você possa renegociar isso. Não é para pular processo, não é para pular etapa. Sim, às vezes vai precisar chorar. Se você, por exemplo, se viu... pra mim, eu me via muito abandonada, assim. Eu achava que eu tinha sido abandonada pela minha mãe. Então, o meu processo foi, inclusive, chorar o abandono, que não aconteceu, né? Minha mãe não me abandonou, mas era como eu via. Então, o meu processo foi, inclusive, validar essa sensação do abandono. Mas para validar essa sensação do abandono, eu posso fazer isso sem precisar me distanciar daquilo que eu realmente preciso. Porque olha o que a gente faz. A gente acha que a gente foi abandonado. Ou que a nossa mãe foi muito ruim, que a nossa mãe não nos deu colo, que faltou isso, faltou aquilo. E ao invés de eu me aproximar do que faltou, ou seja, ao invés de eu reconhecer o que faltou e me aproximar para buscar o que faltou, eu entro no modo evitativo. Então o que eu faço? Eu me congelo, eu entro na raiva e eu não consigo sair dali mais. Eu fico naquela sensação de eu não preciso de você para nada. Porque eu não quero, na verdade, sentir o difícil que é sentir. Essa é a verdade. Eu não quero sentir o difícil que é sentir. Aquilo que é desafiador de sentir. Como assim? Então, é muito difícil sentir a dor do abandono?
É muito difícil sentir a dor do abandono, então eu entro no modo evitativo. E eu digo, então não vou precisar mais de ninguém. Porque quando eu precisei de alguém, eu não tive. Então eu me afasto. Só que quando eu me afasto, eu ando pela vida congelada. Ou seja, nunca mais eu me permito viver o precisar de alguém. Nunca mais nas minhas relações eu vou me permitir viver ou precisar de alguém. Então o que eu faço? Eu ando pela vida dura, rígida, e quando eu me envolvo com alguém, eu deixo claro, apesar de forma inconsciente, que eu não preciso da pessoa. Então é aquela pessoa que, se ela precisa de ajuda para levar a sacola, ela nunca vai dizer. E as outras pessoas nem vão conseguir chegar perto dela para ajudar ela a levar a sacola, porque isso para ela não cabe mais. Ela já aprendeu que ela precisa se bastar, que ela precisa ser forte, porque se ela precisasse de alguém, ela não pode contar, porque foi isso que de alguma forma a relação com a mãe dela trouxe. Que é, não, eu precisei de você, mãe, e você não tava. Logo, eu então não posso precisar nunca mais de mais ninguém. Então eu vou viver uma vida de fortaleza, de dureza, fingindo que eu não preciso de ninguém mesmo. Ao invés de fazer o oposto, que é, eu me rendo a essa dor e aí eu choro ela. Eu vou ter que chorar a dor, que é o processo de reconhecer. Fez falta, doeu muito, eu precisei muito e não tive. Então eu olho para isso, olho para essa dor, e ao invés de me afastar daquela pessoa que eu precisei, eu digo de novo, eu precisei e preciso. Por favor, eu preciso. E aí chega num lugar mesmo de quem tá muito conectado com a dor, a pessoa acha que isso é uma humilhação, né? Olhar para a pessoa que a gente precisou e reconhecer que ainda precisa. Mas a verdade é que isso leva a gente para um lugar de humildade, de reconhecer nossa pequenez e de principalmente nos permitir reconhecer aquilo que a gente precisa. Porque muitas mulheres hoje não conseguem dizer o que elas precisam numa relação. Elas estão tão doloridas e machucadas e com o coração tão fechado que se elas precisarem de algo, elas vão negar que precisa para não ter que doer de novo a dor de ter as próprias necessidades não atendidas. E isso tudo por quê? Porque a gente cria uma casca dura, uma armadura que faz a gente acreditar que a gente é realmente independente e que de fato eu não preciso de ninguém. Tudo pra gente se defender de não ter que sentir aquela dor de novo de quando precisei e não tive. E isso, quando eu falo isso, eu não falo nem da gente ter que viver a experiência, por exemplo, ter que olhar para nossa mãe de verdade ali na nossa frente e entregar e dizer essas palavras para nossa mãe na realidade. Mas muitas vezes a gente vai precisar viver esse processo internamente. Ou seja, a gente vai precisar reconhecer a falta dentro da gente. Reconhecer essa falta com essa mãe que mora dentro de nós. E claro que você pode ainda assim pedir para sua mãe na vida real, na presença, com muita humildade, porque dependendo do tamanho da nossa armadura, a gente tem dificuldade de correr pro colo da mãe. Já tem de mulheres que elas diziam assim, a minha mãe mudou muito, mas eu ainda não consigo ir até ela e dizer que preciso de um colo. Chega a doer nelas precisar dizer isso. E quando a gente olha pra mãe, e quando eu digo olhar pra mãe é olhar no campo, né? A gente olha pro campo sistêmico dessa mulher e olha pra essa mãe, a mãe tá assim, ó, de braços abertos, pronta pra dar o colo que essa menina precisa. Mas pra ela ainda é muito difícil relaxar nisso, porque pra ela doeu muito a falta que fez. Então ela tá com a armadura ali e já tá doendo o coração dela, ela tá pronta pra tirar a armadura e se render, mas é tanto medo de que tirar a armadura cause de novo aquela dor que ela sentiu, que ela prefere ficar sustentando a armadura, né? E essa também é a minha história, é claro que é. Eu demorei anos para conseguir reconhecer, inclusive por um tempo eu fiquei sem falar com a minha mãe, tal, até conseguir reconhecer que, nossa, eu preciso de um colo da minha mãe.
Preciso do colo da minha mãe. Anos para reconhecer isso. Anos. E claro, né? Quando reconheci, pude ir até o colo e encontrei minha mãe de braços abertos, pronta para me receber. Mas é um processo, né? E não é um processo do dia pra noite, não. A gente precisa integrar muita coisa, reconhecer muita coisa, mas o caminho é, até li uma frase ontem lindíssima que é: chore tudo na potência para não precisar chorar nunca mais. Que é, sinta essa dor, reconheça que essa dor existiu. Eu até falo sobre mulheres que eu já atendi, assim, e que sempre apontam a mãe como uma mulher que é uma mulher narcisista. Não sei se diagnosticado ou não, né? Mas na visão daquela mulher, a mãe foi uma mãe narcisista. E só que essa mulher, essa filha, ela fica muitas vezes só nessa ideia da mãe narcisista e não percebe o quanto o corpo dela todo sente essa mãe. O quanto o corpo dela sente a dor de ter tido essa relação com a mãe. O quanto o ser dela sentiu falta da mãe. Então, muitas vezes para essa mulher, é difícil reconhecer que fez falta. Então, ela fica no discurso de que a mãe tem isso, a mãe tem aquilo, mas não consegue descer um pouco mais para as emoções para reconhecer. Nossa, como fez falta minha mãe. Como fez falta. Então, se eu consigo, a partir disso, extrair o melhor da minha mãe, me alegrar com aquilo que minha mãe é, na realidade, sem fantasiar uma mãe. Porque muitas vezes quando eu falo isso, às vezes eu acho que algumas pessoas pensam assim: então eu vou ter que fingir que minha mãe é boazinha. E não é isso. Não é mesmo. Você vai precisar olhar para a realidade. Então, quando, por exemplo, eu já apanhei da minha mãe, apanhar literal mesmo, né, de cinta. E por muito tempo eu achava isso, né, passava assim. Até que um dia uma situação despertou de novo a dor que foi ter apanhado. E então, quando eu olho pra dor, eu não preciso me afastar da minha mãe. Porque olha só, quando eu olho para aquilo que aconteceu, pro fato, muitas vezes eu preciso me afastar da minha mãe e dizer: nossa, você não me amou, então eu prefiro distância. Quando eu olho para a dor, eu posso reconhecer, olhando para minha mãe e dizer: mãe, doeu. E então eu posso, olhando para a dor, me aproximar da minha mãe ao invés de me afastar dela. Quando eu não olho para a dor, quando eu ainda tô só na mente e racionalizando, tendo ideias daquilo que aconteceu, eu me afasto daquilo que é mais importante para mim, que é o que eu preciso. Porque quando eu dói ter apanhado, o que eu preciso? No mais profundo, né? Se eu souber olhar para aquilo que eu preciso. Do colo. Não, muitas vezes a gente vai negar que precisa, mas se eu tiver coragem de olhar porque eu preciso, olhar mesmo assim, eu vou perceber que o que eu preciso é o colo. Então, o que a gente faz? Para não olhar e para não também, de novo, precisar, porque muitas vezes a gente tá ainda muito machucada, a gente se afasta da outra pessoa. Mas por que a gente precisa do colo? Porque no final a nossa alma pede, é sedenta por reconciliação. A nossa alma não quer ninguém longe do nosso coração. A alma, ela tem uma sabedoria que ela tá sempre querendo incluir. Então, a alma, ela não deixa ninguém ficar fora. Ninguém. Então, se eu excluo a minha mãe porque a minha mãe me abandonou, eu tô deixando alguém de fora. E a alma não quer isso. A alma, ela tem sede por inclusão. A alma tem sede, são leis da alma, inclusive, né? Uma dessas leis é o pertencimento. Ela tem sede de que todo mundo possa caber. Todo mundo possa caber. Então, quando a gente vai certo, consigo olhar para minha mãe, e um exercício legal para você fazer é o seguinte: olhar para sua lista de exigência. Então, se eu tô ali querendo uma relação, querendo entrar num relacionamento, e eu tenho uma lista de exigência,
né? Então, o que eu quero de um homem? O que eu quero de uma pessoa? Lá, tal. Eu olho pra essa lista e vou perceber assim. Então, por exemplo, eu vou escrever assim, ó. Alguém que... Vamos lá, vamos ver uma coisa bem... que fica bem nítida e óbvia, né? Então, eu quero que alguém que saiba conversar. Eu quero alguém que saiba lidar com conflitos, que saiba conversar bem. Se eu quero alguém assim, muito provavelmente eu tô querendo alguém, ou algo muito específico, né? Por exemplo, alguém que não grite. Ó, se eu quero algo muito específico, alguém que não grite. Muitas vezes é porque a minha mãe gritava. Então, muitas vezes, da nossa lista de exigência, o que eu tô procurando em alguém, ou é alguém que seja muito parecido com a minha mãe. Então, na lista de exigência, é alguém que faz o que minha mãe fez. Ou seja, por exemplo, alguém que adivinha o que eu preciso, que eu não precise falar o que eu quero. Isso é só ilusão, né? Porque não existe. É só a mãe que faz isso mesmo com o filho. Então, ou eu quero tudo aquilo que minha mãe foi, ou eu quero exatamente o oposto do que minha mãe foi. Então, eu não suportei as coisas que minha mãe fez, então eu ponho na minha lista de exigência exatamente o oposto. Ou alguma coisa muito diferente do que o casamento dos meus pais. Então, por exemplo, se no casamento dos meus pais tinha muita briga, eu quero alguém que nunca brigue. Se no casamento dos meus pais tinha alguém que sempre tomava as decisões, eu vou querer alguém que sempre me obedeça, sempre faça o que eu falo, sabe? Então, no fim, aquilo que a gente exige do outro, na verdade, está contando de uma exigência que ainda tem com os nossos pais. Uma outra coisa que é importante, aquilo que ainda incomoda a gente no outro, ainda é um incômodo que a gente tem com os nossos pais. Então, no fundo, tudo que a gente resolve lá atrás, a gente resolve aqui. E, na verdade, a gente pode resolver aqui para resolver lá atrás. Como? Então, por exemplo, se tem algo que me irrita no meu marido, eu posso já fazer aqui a pergunta: o que disso que me irrita é de alguém ali de trás? Então, o que isso que eu tô dizendo que meu marido é, por exemplo, vamos lá, se você tem um marido que deixa a toalha em cima da cama e o seu julgamento é, ele é um folgado, quem era folgado lá atrás? Quem que eu podia, se eu pudesse dar o mesmo se eu pudesse dar o mesmo julgamento para alguém lá atrás, quem era folgado lá atrás? Assim como, por exemplo, se qualquer outro julgamento aí que você pode fazer. Então, por exemplo, controlador. Ah, a minha esposa é muito controladora. Quem eu posso dizer lá atrás que também é muito controlador? Quem eu posso dizer que também é muito controlador? Lá do passado, né? Lá dos meus ancestrais. E geralmente a gente vai encontrar na mãe e no pai. Não vai muito longe, não. Geralmente é na mãe e no pai. Então, por exemplo, nossa, eu acho... Meu marido não tem ambição, que é uma coisa que eu ouço muito. Meu marido não tem ambição. Quem lá atrás não tinha ambição? Tudo que incomoda no outro é um julgamento que a gente tá fazendo e que tá mostrando pra gente o que a gente julgava lá atrás também. Tudo que incomoda no outro, muitas vezes, inclusive, a gente pode fazer o exercício de perceber se a gente não tá sendo o extremo oposto no agora. Então, se eu chamo o outro de folgado, qual que é o meu extremo oposto? Se o outro é folgado, qual que é o meu extremo oposto? Talvez eu seja rígido demais? Então, a gente vai fazendo esses pequenos exercícios. Por quê? Porque a alma tem sede por integração. A alma, isso é claro, é nítido de ver. Por exemplo, quando a gente tá quando acontece algo em que a gente julgou alguém.
Você julgou alguém, meses depois, dias depois, às vezes dias depois, você vai estar fazendo igual ou parecido, porque é um jeito que a alma tem de você dizer assim, eu sou igual a você. Porque a alma, ela tem essa vontade de, no final, mostrar para nós mesmos e para todos que são dos nossos ancestrais, que todos fazem parte, que nós somos todos um, de fato, iguais. Então, se eu julgo a minha avó, no meu marido, eu vou ver o comportamento da minha avó. Se eu julgo, um clássico é, quem tem filhos, se você julga o comportamento do seu marido, o seu filho vai fazer igual. Ele vai repetir. Por quê? Porque a alma é sedenta por amor. Amor no sentido de inclusão, de reconciliação. Então, vamos lá, né? Quando a gente, então se você for pensar, até... Ai, tem uma... Nossa, eu queria achar. Uma frase de um livro que eu li recentemente. Que ele fala assim, ó. Muitas vezes a gente se separa porque não somos capazes de aprender aquilo que a nossa alma está exigindo que a gente aprenda. Então o que a gente tem que entender é que uma relação, ela nunca é para nos satisfazer, para nos deixar feliz. Nossa, eu quero alguém para me fazer feliz. Nunca é para isso. Uma relação é sempre para caber mais amor, para fazer seu coração descongelar, para fazer seu coraçãozinho descongelar e caber mais do diferente. Um clássico disso é quando você precisa, no seu marido, amar sua sogra, por exemplo. Muitas vezes você vai ver escrachado ali no seu marido o comportamento da sua sogra. E que muitas vezes você vai acusar, vai reclamar, vai dizer que é errado. Mas a verdade é que isso só está te mostrando o diferente. Isso está te mostrando que o seu marido teve mãe. E que assim como a sua mãe te criou de um jeito, o seu marido foi criado de outro. Então, no seu marido você aprende a amar sua sogra. E consegue entender que, sim, o seu marido teve uma criação diferente, que não é pior. Porque a gente tem uma tendência a dizer assim, esse é um discurso que, pelo amor de Deus, é o discurso do a minha sogra não educou o filho dela. Ô, gente, pelo amor, né? A sogra educou o filho dela como ela achou que era o certo. E era o certo. Porque não existe um certo só. Assim como a sua mãe te educou do jeito que ela achou que era certo. E não era o certo só. Os dois são certos. Então uma relação é o tempo todo a gente conseguindo dizer, você também é certo. E isso é também a paz no mundo. Eu não sei outra coisa que traz mais paz para o mundo quanto olhar para um diferente tão diferente de você e dizer todos os dias um pouquinho mais, você também é certo. O que você faz também é certo. O jeito que você deixa a toalha na cama também é certo. Até isso também é certo. Porque aonde é que está escrito, qual é a regra básica universal de que a toalha não é para se deixar em cima da cama? Quem foi que criou isso? Provavelmente a sua mãe, né? Que te ensinou isso. Logo, a sua mãe te ensinou um certo. O outro certo é o certo do outro. E claro, isso faz com que a gente aprenda a lidar com a relação. Não tô falando que tem que deixar a toalha em cima da cama molhada. O que eu tô falando é que isso é uma forma de aprender algo. Você vai ser um ser humano melhor no sentido de vai ter aprendido mais, vai ter descongelado mais seu coração, se você conseguir olhar para o outro, que é tão diferente de você, e dizer, sim, você também é certo. Sim, a educação que seus pais deram também foi educação, porque o que a gente faz geralmente é criticar a sogra e o sogro, principalmente a sogra, né? Porque a gente tá vivendo com o filho dela e a gente julga num lugar que a gente acha que tá num pedestal gigantesco que é errado o que o filho da nossa sogra faz. Isso pra mim nada mais é do que falta de respeito. É uma falta de respeito tremenda, mas na verdade no fundo tá dizendo só simplesmente que o nosso coração é congelado demais, duro demais, frio demais e não consegue deixar caber o diferente. Né? Então, certo, quando a gente, então, reconhece que tudo que a gente
tem do outro, toma do outro. E aí vamos lá. Quando a gente pensa numa das leis também da alma, então a alma tem a lei do pertencimento, da ordem e hierarquia, né? Que é quem veio antes, e quem veio depois. Isso tem que ficar claro. E, por último, é essa lei do equilíbrio, que é dar e tomar. Então, numa relação, a gente precisa estar atento para estar o tempo todo na presença do dar, mas, mais do que isso, na presença do tomar. Porque muitas vezes a gente acha que o dar é mais importante do que esse tomar. E na verdade não. Se você sabe tomar de canudinho tudo que o outro te dá, você vai conseguir viver todas as suas relações com a pessoa certa. Não vai mais existir pessoa errada. Não existe pessoa errada se você tem capacidade e sustentação emocional mesmo, que isso demanda também maturidade, de tomar o que o outro está te dando com tudo que se tem direito. Com tudo. Com o pai dele como é, com a mãe dele como é, com a educação como é, você vai perceber seu coração descongelando. E eu falo isso de um lugar de muito conhecimento prático, porque no começo da minha relação, meu coração era tão duro, que ontem eu me lembrei de uma coisa que eu fiz no passado, que eu falei, cara, eu tava perdendo as pessoas, porque meu coração era duro, de uma pedra só. O que eu tava dizendo? Que eu tava escolhendo, olha o que eu tava dizendo, que é o que todo mundo anda fazendo. Eu tava dizendo que eu tava escolhendo ficar com a minha crença ao invés de priorizar as pessoas. Eu tava escolhendo dizer, o que você faz é errado, então eu perco você, eu perco a pessoa e fico com a crença. Você entende o que está acontecendo? Eu perco a pessoa, eu perco o meu marido, a pessoa que eu amo, porque eu quero ficar com a crença. Porque eu não quero ver a minha crença, que no fundo tem a ver com a minha identidade, com quem eu acho que eu sou, eu não quero ver desmoronar. Ou seja, eu prefiro ficar com aquilo que eu julgo ser verdade, porque não é a verdade completa, do que ficar com a pessoa. Do que dizer, abrir meu coração e dizer sim pro diferente de mim. Isso é o que a gente tem feito muitas vezes. A gente tem escolhido ficar com a crença. E meu coração no começo, nos 2 primeiros anos de relação, o meu coração era duro, que é uma pedra. Então qualquer coisa que eu julgava que o feito estava fazendo errado, sabe o que eu fazia? Fechava a minha cara e recusava entregar amor. Recusava entregar amor. Eu sei que você já fez isso também. Todo mundo já fez. Que a gente não consegue nem mais olhar para o outro. A gente tá tão cego olhando para as nossas crenças e para aquilo que a gente acredita, que a gente deixa de olhar nos olhos do outro numa reação vingativa, retirando o amor do outro. Porque o outro não tá fazendo o que eu acho que é o certo, que ele devia estar fazendo. Ou seja, eu tô perdendo a pessoa, perdendo as pessoas que eu amo e ficando com aquilo que eu acredito ser o certo. A verdade que eu acho que deveria, e que na verdade só tá contando assim, que eu sou fiel demais à minha família de origem. É só isso que tá dizendo. Que eu não dou conta de fazer algo diferente daquilo que a minha família de origem fez. Porque o certo e errado para nós não tem a ver com senso moral. Moral é moral, né? A moral que existe dentro de nós é a moral familiar. É assim, você está fazendo algo errado para o meu sistema familiar. Então, o que é um casamento? É você abrir mão desse certo do seu sistema familiar e criar um certo novo com alguém. É criar um certo novo com alguém. Só que tem muita gente que não dá conta mesmo. Por quê? Porque precisa sustentar aqui nas costas culpa. Culpa de dizer, olha, agora eu não vou mais fazer o que me foi ensinado. Agora eu vou para um próximo passo. Então, por exemplo, se me foi ensinado que os homens não tinham voz, porque muitas famílias de mulheres fortes, os homens não podiam ter voz. E quando eu chego para casar com um homem, esse homem quer ter voz, o meu instinto natural é gritar mais alto, é falar mais alto, é querer berrar. Por quê? Porque no fundo, eu tô assim, meu Deus,
Como que agora os homens vão ter voz? Isso é errado na minha família de origem. Então eu não quero errar, porque é errado na minha família de origem. Então eu quero gritar mais alto. E quando então eu começo a perceber, opa, mas e se eu fizer diferente? Nossa, se eu fizer diferente vai doer muito, porque eu vou ter que encarar o não pertencer mais à família de origem. Então eu vou em direção a um pertencimento agora, um novo pertencimento, que é, olha, vamos lá, gente, galera aí, mulheres fortes, das minhas ancestrais muito fortes, vamos agora ouvir também os homens? Vamos agora deixar os homens falar? O que vocês acham? E então elas vão dizer assim pra gente, se for mais leve pra você, minha filha, por nós, sem problema. Só que o que a gente acha que elas dizem é, não, jamais, de jeito nenhum. É essa história que a gente conta pra gente. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter coragem de ir além, um pouquinho além, que é criar o novo nessa nova família, que é quando você encontra alguém diferente de você, então cria algo novo. E para criar esse algo novo, eu preciso deixar meu coração derreter. E deixar o coração derreter é abrir mão das verdades morais, que na verdade só tá contando que é uma forma de agir que foi essencial para a sobrevivência do clã no passado. Então, a forma de agir das mulheres da minha família foi a forma que fez com que elas sobrevivessem até agora. Por isso é o certo. Quando então eu vou para um outro lugar, que é, eu vou fazer algo que agora minha família de origem já não precisa mais, porque agora já não é mais risco de sobrevivência, o que eu tô contando é, agora, mulheres, eu já posso confiar nos homens, não é mais arriscado. Por quê? Porque no passado foi arriscado. No passado, muitas mulheres, por confiar nos homens, às vezes perdeu a vida. E agora eu conto uma nova história. Só que muitas vezes o que acontece é que a gente tá tão apegado, e apegado não é porque a gente quer, é porque é a forma de sobrevivência, né? Aquilo que foi, que a gente não abre mais o coração pra agora eu posso confiar nos homens. Isso aconteceu comigo, né? Na minha história era, homens não são confiáveis de jeito nenhum. Essa era a frase por trás da história. Que, claro, não era dita, mas era a frase por trás da história. Por muitas dores, por diversas dores, por ter visto realmente homens agressivos demais, que realmente passaram dos limites. Ou seja, o que eu tô querendo dizer é, realmente justificável. As minhas ancestrais realmente precisaram não confiar nos homens. Mas, quando eu vejo agora a realidade que eu vivo, já é uma nova realidade. Então agora eu posso abrir para confiar. Só que para eu abrir para confiar, eu preciso me permitir ir além daquilo que parece certo pro meu clã. Então o que parece certo, até uma celebração. O que parece certo pro meu clã, o que parece certo pro meu clã, que trouxe o meu clã até aqui, que fez com que a sobrevivência do meu clã chegasse até aqui, não precisa mais ser o certo. Eu posso construir um novo certo agora, no meu futuro, né? Só que, claro, para isso é um processo, eu tenho que viver cada etapa, olhar para cada questão, para cada dor, para cada mulher que de repente quis confiar nos homens e não pôde, e ainda assim e viveu uma dor profunda. Eu precisei fazer tudo isso mesmo, para cada mulher lá de trás olhar, ver a dor, reconhecer, e então caminhar um pouquinho mais pro amor. Porque no fundo, o que a gente vem fazer? A gente vem reconciliar. É por isso que a gente sempre escolhe o diferente da gente, porque a gente tá reconciliando a humanidade, né, em nós. Então a gente sempre vai escolher o diferente da gente, porque a gente tá reconciliando a humanidade em nós. Que lindo, né? Que lindo isso. Então, quanto mais eu vou, e aí é muito profundo, porque por mais que eu escolho diferente, no fundo o que eu tô escolhendo no outro é ainda o que de alguma forma eu critiquei nos meus pais. Porque também é. Então, enquanto eu reconcilio com o futuro, com aquilo que é diferente de mim no futuro,
eu também tô fazendo caber mais meu pai e minha mãe dentro de mim. Porque quanto mais meu pai e minha mãe cabem dentro de mim, e eu me alegro com quem eles são, como foi, com a história que eles têm, com toda a dor mesmo, a toda a dificuldade, mais eu consigo expressar isso pro mundo em forma de talento. Mas eu consigo expressar isso pro mundo dizendo, eu sou tudo isso aqui, essa mistura doida, e que tudo isso aqui deu isso aqui tudo, que é algo muito bonito, muito criativo, muito incrível e único. Porque só é único porque é o pai e a mãe que você tem com a história desse pai e dessa mãe que tem. Então, tudo que eu sou é único e criativo. Se eu nego tudo que foi, eu nego também a forma única que eu sou, né? Então, quanto mais cabe a minha mãe dentro do meu coração, quanto mais eu me alegro com ela, mais eu me alegro com as pessoas como são e menos erradas elas são. Menos erradas as pessoas são. Menos erradas elas parecem ser. Elas vão ser sempre a pessoa certa, elas vão ser sempre aquilo que você precisa naquele momento. Fechou. Encerramos aqui. Muito obrigada por quem passou, por quem ficou, por quem vai ver depois. Um grande beijo. A minha irmã ainda ficou por aí. Te amo, minha irmã. Um beijo. Você vê que eu estou de blusa ainda aqui, né? Tô só vendo como é que vai ser o inverno de Santa Catarina, porque se o verão tá assim, imagine o inverno. Beijo. Amo você.